estrela brilha na mão de uma outra pessoa. A folha não luta contra o vento. Não quero me arrepender com tempo. Não quero me armar em curioso. Ver a água virar gelo. Abri a janela da minha vida e percebi que lá fora não tem nada. Lá fora não tem nada, mulher. Lá fora não tem nada, nada, nada. Lá fora não tem nada, lá fora não tem nada. Sábios dizem que a vida é feita de escolhas, e eu escolhi viver contigo sobre as estrelas. E eu te escolho então. Na minha vida não tem outra mulher. Te escolho amor. Na minha vida não penso outra mulher. Me abraça e me fala de amor. Hoje eu só quero conversas de amor. A folha não luta contra o vento. Não quero me arrepender com tempo. Não quero me armar em curioso. Ver a água virar gelo. Abri a janela da minha vida e percebi que lá fora não tem nada, nada, nada. Lá fora não tem nada, mulher. Lá fora não tem nada, nada, nada. Lá fora não tem nada, mulher. Lá fora não tem nada. Que lá fora não tem nada, nada. Lá fora não tem nada, mulher. Lá fora não tem nada, nada, nada. Lá fora não tem nada, mulher. Lá fora não tem nada. Sejam bem-vindos ao programa Ana TVS, muito bom dia a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre o Dia Internacional do Trabalho e vamos também ver como é que as instituições estão ligadas ao trabalho em São Tomé e Príncipe, como é que elas estão a atuar no nosso mercado. Entretanto, para isto nós temos aqui o Diretor-Geral do Trabalho, trata-se de Oscar da Costa, e também o Inspetor-Geral do Trabalho, trata-se do Inspetor Francisco Pina. Obrigado, bom dia, obrigado por estarem connosco. Começava o Diretor-Geral do Trabalho. Portanto, para falarmos deste dia e das atividades que a Organização Geral do Trabalho tem carteiras, nós podemos dizer a que se deu a data do Dia Internacional do Trabalho. Ok, antes de mais, obrigado e agradecer pelo convite. E como a nossa Organização do Trabalho, possamos também compartilhar com os demais aquilo que é a data do mês de maio, que é uma data marcante, e também abordar aquilo que são medidas, ações e atividades desenvolvidas pela Direção do Trabalho. Bom, a data do 1º de maio, como eu havia dito, já é uma data marcante, porque ela marca uma mudança drástica para aquilo que são condições a nível do trabalho, aquilo que são também a questão de hora de trabalho, que outrora era demasiado. Com esta data nós podemos até frisar que saímos de 13 horas de trabalho a 8 horas de trabalho. Aquilo que nós atualmente conhecemos no nosso mercado, aquilo que são 8 horas de trabalho. As condições de trabalho também, outrora, não era ela toda agradável, e fiz com que houvesse, na altura, antes da data, uma revolta, uma paralisação total, uma greve, podemos assim dizer, que culminou com esta data. Bom, nós sabemos que a luta continua,
de uma forma geral, podemos dizer assim, de forma que os trabalhadores, de uma forma geral, têm estado a procurar melhores condições e o Ministério do Trabalho, do Estado do Trabalho, também de acordo com as legislações que nós temos estado a dar o nosso melhor, o nosso contributo. Como havia dito no início, também vamos aproveitar o programa para espelhar aquilo que são ações e medidas que têm sido desenvolvidas pela Direção do Trabalho. Nós, da Direção do Trabalho, a Direção do Trabalho, para já, é um órgão técnico de regulação jurídica de relações de trabalho, principalmente do trabalho por conta de outrem, isto é, um trabalhador que trabalha por conta de outrem, um trabalhador que tem uma entidade empregadora a qual desenvolve as suas atividades. E também a Direção do Trabalho, para além de acompanhar as relações jurídicas do trabalhador, também desenvolve atividades como a questão da política do emprego e formação. Na Direção do Trabalho, relativamente ao departamento de relações laborais, nós fazemos aquilo que são conciliações, porque muitas das vezes há situações menos boas que ocorrem nas empresas, no local de trabalho, que muitas das vezes fere e viola aquilo que são direitos do trabalhador. E nós, como a entidade que faz esse acompanhamento dessa relação entre o trabalhador e a entidade empregadora, estamos aí para dirimir este pequeno conflito e os trabalhadores, nós temos a porta aberta para que aquele que, de uma forma geral, chegar a conhecer, chegar até a constatar que seu direito está sendo violado, poderá dirigir a Direção do Trabalho, concretamente ao Departamento de Conciliação, fazer a participação, isto é, poderá fazer uma queixa, e nós, da Direção do Trabalho, enviamos uma convocatória à entidade empregadora para comparecer nas nossas instalações, a fim de nós apurarmos a veracidade e depois, de acordo com a lei, chegamos a um veredicto desse caso, a uma decisão. E muitas das vezes nessas situações, a própria lei, o Código do Trabalho, a Lei 6 de 2019, ela também dá aquilo que são faculdades às partes. Caso uma das partes não concordar com a decisão da nossa direção, elas podem pedir e nós podemos depois fazer um relatório e nesse relatório consta também o nosso parecer jurídico e enviar para o Ministério Público. Tanto a entidade empregadora como o trabalhador, caso não concordarem com a decisão da Direção do Trabalho, nós podemos enviar o processo para uma instituição, de uma forma geral, aquilo que é o Ministério Público, para uma instância superior. E de lá nós tentamos acompanhar o processo para saber qual será o desfecho final. Mas, normalmente, posso dizer até mais de 60%, 70% de casos que vão para a Direção do Trabalho, nós conseguimos, de fato, resolver estes conflitos. Já aconteceu e acontece caso de indenização, já aconteceu caso de reingresso do trabalhador para a determinada empresa, já aconteceu, mas também é fato que há momentos que há necessidade mesmo de enviar o processo para o Ministério Público, tendo em conta que uma das partes não concorda e pretende mesmo que o processo siga em frente. Só para também elucidar um pouco mais nessa questão, quando muitas das vezes o trabalhador intenta uma ação, uma queixa na Direção do Trabalho, muitas das vezes, antes mesmo nós convocamos a entidade patronal, nós procuramos bem escutar o trabalhador, porque muitas das vezes o trabalhador pode também estar um pouco, por não conhecer bem aquilo que são a matéria, a legislação laboral, pode estar incorrendo um erro. E nós escutamos, é como se fosse uma consulta jurídica, e quando nós constatamos que o trabalhador está incorrendo um erro, nós explicamos ao trabalhador a situação
e muitas das vezes não é necessário convidar a entidade empregadora a comparecer na instituição. Portanto, Sr. Escritor, uma vez mais, bom dia. Bom dia. E seja bem-vindo. Qual seria a importância do dia de trabalho para os trabalhadores em especial? Bom, a importância do Dia Internacional dos Trabalhadores, como deve compreender, todo mundo que trabalha anseia dias melhores a nível do setor laboral. E fruto disto é a luta que os trabalhadores de outrora travaram, reivindicando de facto aquilo que no entender deles na altura merecia ou carecia de melhorias em termos laborais. Daí que institucionalizou-se esse dia a nível internacional, mas ainda assim, digamos, é uma luta do cotidiano. E como tal, nós enquanto setor da administração do trabalho e todos os setores, toda a gente que lida com a questão, deve se orgulhar daquela luta que travou na altura os trabalhadores para que hoje pudéssemos ter a coisa mais aliviada a nível do setor laboral. Falou ali o meu colega diretor do trabalho que o excesso de horas foi uma das questões que fez com que os trabalhadores reivindicaram na altura. E claro, como a lei e as coisas também não são estáticas, elas estão sempre em constante alteração. Hoje também nós sentimos e vemos na legislação que temos de ter uma legislação que define que as 40 horas semanais para as atividades, né? Digamos, 8 horas de relógio por dia, podendo ir até 9, mas ela não poderá ultrapassar as 40 horas semanais. Na legislação passada, nós até tínhamos 45, que no entender de muitos eram demasiados. Hoje temos 40, mas ainda assim há reclamações de reduzir, alguns defendem de que é pouco, mas são questões que vamos analisando o dia a dia e poder adequar da melhor maneira, de acordo aos estudos, de acordo aos expertos na matéria, de poder fazer essas alterações. Isto é a nível da carga horária, né? Mas temos também um outro fator que pesa demasiado para os trabalhadores, que é as suas condições laborais. E como deve compreender, a Inspeção Geral do Trabalho é o setor do Ministério do Trabalho que tem como a incumbência de fazer a monitorização, neste caso acompanhamento, de tudo que é a legislação laboral para o setor privado, né? Sobretudo incide mais no setor privado, de ver o regular funcionamento e cumprimento daquilo que são as normas laborais através das ações de inspeção e fiscalização nos locais de trabalho. Para nós, efetivamente, não é algo fácil, como deve compreender, é delicado num país em que mesmo os trabalhadores carecem e precisam de muita informação, muita formação no que toca à matéria laboral. Não deve ser só do Ministério do Trabalho a desencadear esse conjunto de ações, mas quer os empregadores têm uma missão extremamente grande nessa matéria, de informar os seus trabalhadores, seus colaboradores, daquilo que toca à matéria laboral. Dizia o diretor Oscar que muitas das vezes os trabalhadores dirigem ao Ministério, à Direção do Trabalho e à Inspeção do Trabalho,
reclamando algumas questões que, no seu entender, imputa a violação dos seus direitos por parte da entidade empregadora, mas ao chegar aos nossos serviços, muitas vezes na conversa, na orientação técnica que acabamos dando, nós vamos ver que não é tão assim a verdade de que o empregador estaria a violar o direito do trabalhador. Porque quando vem, muitas vezes, uma abordagem que vem dos empregadores, muitas das vezes o trabalhador entende de que o empregador está a fazer ou está a ter essa posição porque ele entende de que é assim que deve ser, impondo, digamos, a sua soberania diante dos trabalhadores. Mas muitas vezes também isso tem sido o contrário. Então estamos lá para poder aproximar as partes e chegar a este entendimento. Portanto, o dia do trabalho em especial, não é? Ou o trabalhador, ele é comemorado em todos os países, ou existem países próprios que se comemoram o dia 1 de maio? Bom, ao princípio, a data é uma data, como o próprio nome diz, de Dia Internacional do Trabalhador, do trabalho neste caso. Pese embora, acredito que há países que têm uma forma mais as atividades são de uma forma mais intensa em relação às outras, mas acredito, de uma forma geral, que são de fato é uma data histórica a nível mundial. É uma data comemorada de formas muitas das vezes diferentes de país a país, mas acredito que é reconhecida a nível mundial. Correto. Já agora, os trabalhos que a inspeção durante o trabalho já se desenvolveu, está a desenvolver e pretende desenvolver para, enfim, em alusão à data. Alguma coisa em carteira? Concretamente, a inspeção em colaboração, né? Neste caso a inspeção em colaboração com a Direção do Trabalho. A nível das datas comemorativas para 1 de maio, tem sido algo mais ligado à direção, sobretudo à Direção do Trabalho, tendo em conta a relação entre a Direção-Geral do empregador, Trabalho, trabalhador e no seu todo. Então isto tem sido mais não da responsabilidade da Direção do Trabalho, mas a Direção do Trabalho é o setor que tem estado mais diante disto. Estão em parceria. Então, já agora, em parceria, sim. E já agora, qual é a atividade que tem em carteira a Direção-Geral do Trabalho, portanto, para desenvolver em alusão à data do dia 1 de maio, já agora? Bom, nós temos uma série de atividades que para este ano nós pretendemos realizar. Já começamos a dar tudo de março. Bom, para amanhã, dia 30 de abril, faremos uma feira denominada Feira de Emprego e Formação Profissional. Esta atividade é uma atividade do Ministério do Trabalho, concretamente a Direção do Trabalho e a Inspeção Geral do Trabalho. Nós contactamos as empresas nacionais, empresas que operam no país, e também contactamos centros de formações profissionais, tendo em conta que a feira denomina-se Feira de Emprego e Formação Profissional. O que é que teremos na feira? Na feira, das empresas na qual irão participar na feira, estarão presentes na feira, farão candidaturas, abrirão candidaturas para aqueles que lá dirigirem a feira. Uma pessoa individual que pretende, que está desempregada e que pretende, que está à procura de um emprego neste caso, poderá na feira candidatar-se nessas empresas, e já algumas empresas prometeram algumas vagas, portanto já têm algumas vagas, e outras que não têm vagas no momento vão abrir a candidatura mesmo assim, e assim que houver uma oportunidade, e vão contactar as pessoas que candidataram na feira
para vagas nessas empresas. Para já, nós teremos na feira o grupo Pestana, que aceitou na primeira hora. Convidamos também o grupo HBD neste caso, HBD. Convidamos também o supermercado Cicadu. Convidamos também a empresa Agripalma, que também fará parte da feira. Convidamos também a empresa de construção civil, a empresa Constromé. No lado do Centro de Formação Profissional, estará presente o Centro de Formação Profissional Budbu Santo Tomé, que é um centro a qual faz parte de um instituto, uma das direções do Ministério do Trabalho. Fará parte também da feira o Centro de Formação Brasil Santo Tomé, e fará parte também da feira a Escola de Hotelaria e Turismo. Da parte do Ministério do Trabalho estará a Direção do Trabalho, Inspeção Geral do Trabalho. Nós, da Direção do Trabalho, vamos pôr a questão da carteira do trabalho, que é uma outra questão a qual muitos desconhecem, ou já ouviram falar, mas nunca tiveram acesso, não sabem exatamente qual é a importância da carteira do trabalho. Na feira também a Direção do Trabalho fará uma pequena consulta jurídica, isto é, aqueles que têm conhecido o seu direito e os seus deveres laborais, já estão empregados e têm conhecido os seus direitos, ou que têm uma outra questão, uma outra dúvida. Nós estaremos presentes na feira, a Direção do Trabalho, para também, de uma forma geral, tentar elucidar os presentes dos seus direitos e das suas obrigações. Também veremos a questão da homologação do contrato de trabalho, que é uma questão que nós, juntamente com a Inspeção Geral do Trabalho, vamos começar a trabalhar mais e melhor nisso, porque nós acreditamos que muitos trabalhadores de alguma outra empresa que está a operar no país não possuem, isto é, as empresas não homologam contrato de trabalho, fazem contrato de trabalho com o trabalhador, mas não levam para o Ministério do Trabalho para ser homologado. E essa questão da homologação do contrato de trabalho é de extrema importância, porque muitas das vezes o trabalhador pode assinar um contrato de trabalho, mas o contrato de trabalho poderá violar os seus direitos sem o trabalhador saber. E quando os contratos são homologados, nós temos um jurista da Direção do Trabalho que verifica todas as cláusulas do contrato de trabalho de forma a ver se todos os direitos do trabalhador faz valer neste mesmo contrato. Correto. Já vamos voltar à conversa, até porque é importante conhecer alguns direitos, alguns deveres. Gostava também de poder, ao longo do programa, falar um bocado sobre a questão da carteira do trabalho, que é uma situação que, enfim, merece alguma atenção, tendo em conta que a maioria dos funcionários do país não desconhecem uma carteira de saúde. Mas até lá vamos relaxar com uma canção e a gente já volta. Ok. Obrigado, até já.
muito bem, estamos de volta e estamos a tratar deste tema de hoje, Dia Internacional do Trabalho. Portanto, para os trabalhadores, qual seria a importância desta data? Nós falamos aqui inicialmente, mas só para elucidarmos mediante as vossas opiniões. Qual é a importância do Dia do Trabalho para os trabalhadores? Sr. Inspetor, gostava de dar uma opinião em relação a isto? Para os trabalhadores, é como diz, o Dia Internacional do Trabalho. Neste caso, para quem trabalha, é comemorar em memória daqueles que lutaram para que hoje tivéssemos as condições mínimas que temos dentro dos padrões, digamos, internacional, e como tal, o Santo Meio Cristo não foge à regra em termos de legislação, e isto é assinalado para os trabalhadores, esta data, claro. Muito bem. Já agora, carteira de serviços. Vamos começar por direitos e deveres dos trabalhadores. De que direitos estaríamos a falar para um trabalhador? Ou quais são os direitos de um trabalhador? Bom, os direitos dos trabalhadores, tanto direitos e deveres, são imensos. São imensos. Como posso explicar, ela não é algo muito singular e estático. E nós temos um dos direitos do trabalhador, direito à férias é um direito do trabalhador, direito a uma remuneração é direito do trabalhador, e não só, como eu disse, são vários direitos que o trabalhador tem, vários direitos. E nós constatamos já várias vezes que há direitos que até o próprio trabalhador desconhece, são direitos do próprio trabalhador, desconhece. E nessa nova legislação, Lei 6 de 2019, veio incorporar, que é combinar com o Código do Trabalho, que é a lei que aprova o Código do Trabalho, trouxe até direito ao subsídio de Natal, direito ao subsídio de férias, outros direitos. Portanto, como eu havia dito, são N direitos que o trabalhador possui. E como o meu colega, o inspetor geral disse, é bom que as entidades até mencionou os responsáveis, até posso referir se temos os sindicatos, as centrais sindicais devem elucidar e devem dar formação aos trabalhadores, de forma que os trabalhadores conheçam de fato todos os seus direitos. Todos os seus direitos. Por isso que eu havia dito que normalmente é necessário, até porque a lei obriga, é necessário que os contratos de trabalho sejam homologados pela Direção do Trabalho. Como forma de quê? Como forma de nós verificarmos de fato se a entidade empregadora está a cumprir, ou melhor dizendo, não está a violar os direitos do trabalhador. Porque muitas vezes o trabalhador pode assinar um contrato de trabalho, a qual, dentro de uma das cláusulas do contrato de trabalho, está a violar seu direito e ele não sabe. Por isso até a norma, o contrato de trabalho não deve ser assinado pela pressão. O trabalhador tem direito de pegar o contrato de trabalho e levar até a casa. Levar para casa, consultar até alguém que tem um conhecimento a nível da lei laboral mais abrangente para elucidá-lo sobre o contrato que ele vai assinar. É normal, o trabalhador tem direito de levar o seu contrato para casa. Como nós sabemos, todos não conhecem o seu próprio direito, mas ele pode fazer uma consulta a um amigo ou a um familiar antes mesmo de assinar um contrato de trabalho. Por isso que eu disse, o direito do trabalhador é vasto. E é sempre bom, antes de comprometer, antes de assinar um contrato de trabalho, recorrer a quem de direito para saber de fato se nesse mesmo contrato de trabalho está previsto os seus direitos e se o contrato não tem nenhuma cláusula que viola o seu direito. Correto. E uma carteira de trabalho constitui um dos direitos do trabalhador? Sim. Até porque a entidade empregadora é obrigada de assinar a carteira de trabalho para o trabalhador. Porque, de uma forma geral, o que faz valer a carteira de trabalho, está aí a carteira do trabalho, ela leva três assinaturas. Uma das assinaturas
é do próprio trabalhador. A outra assinatura é do diretor-geral do trabalho, em representação ao Ministério do Trabalho. E a terceira assinatura é da entidade empregadora, do responsável da entidade empregadora. E é a obrigação da entidade empregadora assinar a carteira de trabalho para o trabalhador. E, já agora que estamos a falar da questão da carteira do trabalho, a carteira de trabalho, muitas das vezes o trabalhador acredita que quem deve comprar a carteira do trabalho para o trabalhador é a entidade empregadora. Não. É o próprio trabalhador que deve dirigir a direção do trabalho, fazer a sua compra da carteira, fazer a aquisição e a compra da carteira do trabalho. E a carteira do trabalho, muitos entendem muitas das vezes, quando eu conseguir, quando eu estiver já a trabalhar, é que eu vou possuir a minha carteira de trabalho. Não. A carteira de trabalho ela deve ser adquirida desde que tu já tens a idade mínima para entrar no mercado de trabalho. Tu podes ter a sua carteira de trabalho, até porque nenhuma entidade empregadora deve contratar um trabalhador que não possua a carteira de trabalho. É um dos documentos necessários para que a pessoa, de fato, possa ingressar no mercado de trabalho. Isso tem acontecido em São Tomé? Bom, muito não, principalmente tem acontecido de uma forma não tão genérica no sector privado. Fato esse que a Inspeção Geral do Trabalho, está cá o Inspetor Geral do Trabalho, nas suas atividades, dirige e faz a questão da vistoria e fiscalização para ver se, de fato, as entidades empregadoras têm estado a cumprir com o seu dever e uma delas fazer com que o trabalhador tenha, de fato, a carteira de trabalho. E para dizer também que nos últimos tempos, com esse fragilo da questão da migração, muitos já estão a dar muita importância à carteira de trabalho. Muitos já dirigem a direção do trabalho para a aquisição da sua própria carteira de trabalho. A carteira de trabalho é como se fosse um bilhete de identidade laboral, que ela descreve todo o percurso do trabalhador, aonde trabalhou, as categorias que teve, mesmo quando começou a trabalhar, tudo consta na carteira de trabalho. E para quem tem uma carteira de trabalho e nunca apresentou a entidade empregadora, ou seja, onde ele presta serviços, o que ele deve fazer? Bom, como eu havia dito, é a obrigação da entidade empregadora assinar a carteira de trabalho, mas também é a obrigação do trabalhador adquirir a carteira do trabalho. Para a aquisição da carteira de trabalho, basta simplesmente o trabalhador dirigir a direção do trabalho, emprego e formação profissional, fazer o seu pedido. A carteira do trabalho é um valor simbólico de $99. Basta o trabalhador adquirir a carteira, levar a carteira para a entidade empregadora e, como eu havia dito também antes, a entidade empregadora deverá obrigatoriamente assinar a carteira de trabalho. Caso não queira assinar a carteira de trabalho, a entidade não queira assinar a carteira de trabalho, basta o trabalhador dirigir a direção do trabalho e nós entramos em contato com a entidade empregadora de uma forma a mostrar de fato à entidade empregadora que é da obrigação dela assinar a carteira de trabalho, que é um documento do trabalhador. Então aí em casa, portanto, aqueles que já possuem uma carteira de trabalho, basta levar a carteira à sua instituição, sim, sim, já tem a sua carteira, basta dirigir-se à sua instituição e para o seu superior, ou seja, o seu diretor, possa assinar a carteira. Caso não queira, então o trabalhador poderá recorrer à Direção-Geral do Trabalho para reclamar dos seus direitos. Sim, Sr. Inspetor, gostava de dizer alguma coisa. Há duas questões ali que levantou o colega e isso suscita efetivamente a atenção dos empregadores. Na relação laboral deve prevalecer o princípio de boa-fé, de ambas as partes. Quer o trabalhador, quer a entidade empregadora, devem estar munidos de boa-fé nesta relação. O que é que eu queria dizer com relação a isto? Porque na questão da contratação,
e os contratos de trabalho que devem ser celebrados, devem ser feitos e assinados entre ambas as partes, nas cláusulas contratuais devem, de facto, constar direitos, neste caso, e as obrigações das partes, não aquelas que... Porque eu não quero acreditar de que um empregador iria, digamos, produzir um contrato de trabalho que pudesse pôr em causa, digamos, o direito do trabalhador. Mas, pronto, muitas das vezes acaba fazendo, e eu acredito que seja por uma questão de desconhecimento. E o Ministério do Trabalho, neste caso, a Direção do Trabalho, que tem a prerrogativa de fazer a avaliação dos articulados, por exemplo, do contrato, poder avaliar e juridicamente emitir o seu parecer favorável quando está dentro do padrão daquilo que é a nossa legislação laboral. A não ser, é claro, que a Direção do Trabalho há de mandar, ordenar para que seja corrigido este ou aquele artigo. Agora, mas há uma questão também que muitas vezes são levantadas pelos trabalhadores, que é aquilo que foi dito pelo diretor do trabalho, que é ao obrigar que os trabalhadores assinem os contratos por pressão. Isto não pode acontecer, não deve, não pode mesmo que o empregador faça isto desta forma. O trabalhador, ele deve receber o contrato, é como diz, é mesmo um contrato. Nós temos é que sentar as partes, analisar, explicar, informar. Qualquer dúvida que o trabalhador tenha com relação a um ou outro artigo do texto do contrato, o trabalhador tem a obrigação de poder elucidar o trabalhador. E o trabalhador também tem o direito de sugerir ou pedir à sua entidade empregadora que pegue neste texto do contrato e possa recorrer a alguém, a um parente, como foi dito, a um advogado, um escritor de advogado, um jurista ou alguém que tenha algum conhecimento mais mesmo ligado à matéria laboral, para aferir se efetivamente este contrato está correto e ele deve assinar. Não é pôr aí uma cruz pura e simplesmente onde o trabalhador deve assinar e rubricar e está o contrato feito. Até porque o empregador, ao fazer isto desta forma, chegando ao nosso conhecimento, ou numa ação de fiscalização na empresa, pedindo um contrato deste, cai por terra todo esse expediente que foi feito entre ambas partes. Quer dizer que, para nós, o Ministério do Trabalho, não sendo o contrato homologado, para todos os efeitos, ele não é válido para nós, porque nós temos a prerrogativa de validar, analisar e validar o contrato. Ao não chegar ao Ministério do Trabalho, para todos os efeitos, esse contrato não é válido. Foi sim assinado, mas ao dar conta de que ele fere aquilo que é os articulados da lei, automaticamente ele deve cair. Isto é algo que as entidades empregadoras devem ter em conta. E o trabalhador não pode ter o receio de dizer à entidade empregadora que não vou ou não devo assinar esse contrato assim sobre o joelho, porque fazer a vontade da entidade empregadora. Mas claro está, alguma questão também faz com que os trabalhadores muitas vezes acabam assinando nessa euforia de querer ser empregado, de ser despedido pela recusa de assinar o contrato sobre pressão, como muitas vezes são feitos. Ele acaba subindo, assinando, que depois há de dar conta de que efetivamente o contrato lhe prejudica. E muitas das vezes nós, a nível da inspeção, temos vindo algumas reclamações de alguns trabalhadores que situações dessa acontecem. Da mesma forma, quem diz o contrato diz algum acordo que aparece, mesmo alguns despedimentos,
né? Fazem um texto de despedimento, de um acordo que já, pronto, com um texto depois no final, que nada mais deve, quer dizer, são questões que eu julgo que não deve, a entidade empregadora não deve mover as coisas dessa forma, e o trabalhador também, ao assinar, ao fazer algum acordo com a entidade empregadora, também não deve ter o comportamento também pondo em causa a sua entidade. Porque nós temos alguns trabalhadores também, estamos a falar de empresas, mas também falamos do trabalhador, que muitas das vezes o trabalhador, ao dirigir os nossos serviços, fazem uma participação, uma reclamação, na descrição dizem um conjunto de questões, de reclamações, ao a chamar a entidade empregadora para confrontar naquilo que foi a sua reclamação, nós acabamos vendo que efetivamente não é aquilo que efetivamente o trabalhador reclama, que não é aquilo que a entidade empregadora tem estado a fazer para com o trabalhador. Daí que nós entendemos, enquanto Ministério do Trabalho, que deve haver uma aproximação, porque o Ministério do Trabalho, ele existe porque existem trabalhadores, porque existe emprego. Daí que, quer de um lado, quer do outro, deve, de forma descomplexada, aparecer aos nossos serviços em alguma questão que tenha dúvida e queiram esclarecer, até porque muitas ações que a entidade empregadora possa querer tomar, muitas das vezes este aconselhamento, esta orientação é sempre bom. Não custa nada dirigir, ou basta um telefonema, né, ligar para nós e a gente estar lá para elucidar, de forma a evitar fricções entre as partes. E enquanto inspeção de trabalho, nós não aparecemos ou não devemos aparecer apenas quando há problema, que no entender de muitos é, ao chegar a uma entidade para fiscalizar, o empregador parte do princípio que houve uma reclamação, houve uma queixa. Não, muitas vezes de forma aleatória nós fazemos a nossa planificação e vamos chegar a esta ou aquela entidade, porque é efetivamente a nossa missão fazer este acompanhamento, essa fiscalização. Agora, é aquilo que se diz, quem não deve, não deve. Se eu efetivamente tenho as coisas bem organizadas, a nível administrativo, quer a nível das condições sociolaborais dos trabalhadores, eu não vejo porque que a entidade empregadora mostra alguma resistência com a presença ou não do Ministério do Trabalho, da inspeção. Deve colaborar, orientando, naquilo, dando esclarecimento devido e todos nós ganhamos quando efetivamente as coisas estão a correr bem. É verdade que a lei também prevê de que, havendo alguma situação que é violadora da lei, numa primeira hora, dependendo de gravidade daquilo que são as infrações, e em função disto, a inspeção poderia tomar as medidas. Podemos, de forma sensibilizar, dar um tempo para que a entidade possa corrigir a falha, ou do outro lado também punir mesmo e aplicar, por exemplo, aquilo que é uma coima à entidade, para que de facto ela possa inverter e cumprir, fazer valer aquilo que está estatuído na lei. Digamos, basta só para poder orientar, estamos a aproximar de 1 de maio. Existem setores de atividade que têm a necessidade de funcionar mesmo no dia 1, que é o Dia Internacional de Trabalho, que os trabalhadores, no seu entender, devem comemorar, devem festejar o seu dia, e é um dia feriado. Mas existem setores que funcionam nesses dias, que têm que prestar serviço para toda a nação, né, neste dia. Agora, essas entidades sabem, muitas delas, que devem ter uma autorização prévia, devem requerer, pedindo autorização, para que possam funcionar
naquele dia, para atender os seus clientes, né? Nós falamos casos de padaria, mesmo alguns centros comerciais, supermercados e outros, alguns serviços que queiram prestar os serviços. Mas ela também tem a obrigação de poder criar as condições para que isso se faça. Numa conversa prévia com os seus colaboradores, para que eles também possam estar motivados, sensíveis, para poder trabalhar naquele dia. E a entidade sabe que há um requisito dentro daquilo que é o despacho que temos a nível do Ministério, né? Há um despacho que orienta os requisitos para ter essa autorização, da qual deve ter o consentimento dos trabalhadores para isto. Há as assinaturas do trabalhador que dá o seu consentimento, ele está ciente daquele dia ele vai trabalhar, que ele há de receber conforme a lei, que não pode ser inferior a 100% ou o dobro daquilo que ele ganha no dia normal, por se tratar de um dia feriado, um dia de descanso, né, digamos assim, e ele deve receber, portanto, ele não deve ir trabalhar sob pressão, ele deve trabalhar, sim, dando o seu conhecimento e receber aquilo que a lei também dá direito. Mas muitas das vezes não é isto que efetivamente acontece. Muitas vezes nós, quando dirigimos, não, a gente não sabia, o chefe só disse que vamos trabalhar e quem não comparecer vê o salário cortado 2, 3 vezes o dia. Muitas vezes, como é que eu falto um dia? E que não é falta, porque é um dia feriado, que eu devo ficar em casa, mas dada a necessidade e o caráter da atividade que é exercida, que é prestada naquela entidade, é obrigado a trabalhar e os trabalhadores estão ali para prestar o serviço. Existem setores que dentro do contrato que é firmado entre as partes, ele já sabe que no seu contrato ele poderá eventualmente trabalhar fim de semana e no dia feriado. Nós estamos a falar, por exemplo, existem casas comerciais que trabalham domingo a domingo. Estes sabem que, querendo ou não, há de trabalhar no domingo, há de trabalhar no dia feriado. Mas existem setores que têm no seu mapa de horário de trabalho que fim de semana e feriados não se trabalha. E quando houver essa necessidade, o trabalhador deve cooperar, sim, mas ele deve dar o seu assentimento para funcionar naquele dia. Não é aquilo que muitas das vezes acontece, que é obrigar os trabalhadores possivelmente a trabalhar e aqueles que não trabalharem, por exemplo, serem penalizados por tal. Nós já tivemos N casos destes que o trabalhador, a trabalhadora, viu o seu contrato rompido ou desvinculando da sua atividade pelo facto de ter faltado aquele dia, pelo facto de o trabalhador solicitar à sua entidade aquilo que seria o seu pagamento do dia feriado e por simplesmente a entidade ter negado pagar aquilo que é sua obrigação, que é pagar de acordo à lei, e viu o seu trabalho. Quer dizer, são violações que nós vemos, sentimos, e isto não pode ser. E eu gostava, através das antenas da televisão, pedir a máxima colaboração das outras entidades, porque, como diz o diretor do trabalho, muitas das vezes nós, a nível do Ministério do Trabalho, procedemos, aproximamos, chamamos as entidades, tentamos resolver ou sanar as coisas a nível do Ministério e muitas das vezes, pura e simplesmente, é a entidade ou o trabalhador, ao sentir-se injustiçado com aquilo que é a decisão técnica do Ministério do Trabalho, embora, de acordo com a lei, de não cumprir e fazer com que os casos vão ao Ministério Público. E muitas das vezes, ao ir ao Ministério Público, o tempo que leva, a morosidade processual disto, faz com que os trabalhadores, sobretudo, que é a parte mais lesada e frágil
nisto, acaba se cansando demasiado com isto. E então isto pesa bastante, e nós gostávamos de ver que o Ministério Público também possa ter atenção a isto, e dentro da sua organização e as pessoas que lidam com a matéria laboral, poder também dar-nos esta mão, dar uma atenção mais naquilo que são os processos laborais, porque muitos deles cá vão, nós recebemos o feedback dos trabalhadores que o processo leva muito tempo e muitas vezes as pessoas acabam desistindo, e que seria bom que o processo fosse mais sério e que efetivamente as pessoas que falham deverão e devem pagar mesmo pelos atos do seu incumprimento. Muito bem. Diretor, nós ainda vamos ter a oportunidade de fechar em grande. Portanto, há pessoas que, pronto, têm a carteira de trabalho, já foi trabalhando em várias outras instituições, mas nunca a sua carteira foi assinada. Por capricho, se calhar, de algumas outras direções, a sua carteira nunca foi assinada. Eu, por exemplo, deixa-me dar um exemplo meu. Eu já fui professor em uma das escolas que eu quero aqui citar, e vinha de um outro trabalho cuja minha carteira foi assinada. Mas na escola, a direção da escola simplesmente não aceitou a minha carteira de serviço. E, como fez referência o seu escritor, o medo de perder o pão na altura, deixei andar. E não me interessei. Mas quando também pedi demissão, porque eu quem pedi a demissão, que as coisas não estavam a correr do jeito que eu gostava, e olha que eu sou um bocadinho maluco nesses aspectos, quando as coisas começam a florar demais, eu sou muito quieto. Mas do nada eu tomo uma decisão que ninguém consegue me fazer voltar atrás. Bom, então eu simplesmente fui para casa, não fui mais trabalhar e desapareci de lá. E a carteira ficou sem assinar. Eu estou com esta carteira lá em casa até o dia de hoje. Portanto, eu vou andando com a carteira de instituições a instituições. A pergunta é possível uma pessoa, se já não é, pronto, eu vou pegar neste exemplo porque eu acredito que há muita gente numa situação semelhante. É possível alguém que não tem visto a sua carteira sendo assinada em determinadas instituições recorrer às mesmas para ver as suas carteiras, para ver a sua carteira assinada, de modo a cumprir com a lei? É possível isto? E se a instituição, por exemplo, tiver hoje um outro diretor, será que este diretor tem a obrigação de assinar esta carteira se provar que o miúdo for funcionário daquela instituição? Exatamente, é onde eu iria chegar mesmo. Se de fato há fatos nesse caso que comprovem que o trabalhador durante um certo período trabalhou nessa instituição, é possível, até como dizia já disse o inspetor, um dos princípios que vigora muito em termos de lei laboral, o princípio da boa-fé. E acreditamos que, se houver comprovativos que de fato demonstram que o trabalhador trabalhou durante um certo período nessa instituição, é só dirigir a direção do trabalho, e nós, como entidade, como eu havia já referido, como entidade que acompanha a relação laboral, por isso que nós estamos sempre em contato, tanto como trabalhador como com a entidade empregadora. Como disse sempre, é uma organização tripartidária. O Ministério do Trabalho, é o sindicato, é o trabalhador e é a entidade empregadora. Trabalhamos nessa articulação. Então, se de fato existem provas, é só o trabalhador tem que ter a direção do trabalho, e nós entramos em contato com a empresa e tentamos resolver essa situação. Muito bem. Portanto, ainda em relação a essa situação em São Tomé, que é o calcanhar daquilo, um trabalhador, não é, que procura reclamar os seus direitos
junto à instituição, ou seja, a entidade empregadora, é que não vê os seus direitos sendo... Enfim, simplesmente a entidade empregadora não cumpre com os seus deveres e viola o direito dos trabalhadores. O que é que este trabalhador tem que fazer? Denunciar na Administração Geral do Trabalho? Rapidamente. Primeira coisa que o trabalhador deve fazer, por isso que, como eu havia dito já desde o início, é uma oportunidade a um Ministério do Trabalho, concretamente a Direção de Trabalho e a Inspeção Geral do Trabalho destacar neste programa, até porque há trabalhadores que até hoje, não digo todos, uma boa parte sabe sim, mas há uma boa parte que até hoje, quando tem este pequeno incidente a nível de violação dos seus direitos, não sabem aonde recorrer. Há uns que até vão fazer queixa numa outra instituição, mas a primeira instituição que o trabalhador, quando depara com a violação do seu direito, é no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, por incumbência da função e atribuições, deve corrigir e repor o direito que foi violado pelo trabalhador. Fazer todo o desmarche para que a entidade empregadora cumpra com sua obrigação. Como eu havia dito também da outra vez, quando, muitas das vezes, há situações que a entidade empregadora não quer cumprir, mesmo a direção do trabalho, o Ministério do Trabalho, demonstrando com base legal que a entidade empregadora está a violar e eles, de uma forma geral, preferem encaminhar o processo para o Ministério Público. Como o colega também já fez referência aqui, o inspetor já fez referência aqui, muitas das vezes o caso, quando chega ao Ministério Público, o trabalhador vê o caso vai levar muito tempo. Por isso, muitas das vezes, nós no Ministério do Trabalho, nós sempre procuramos resolver o problema ali. Nós sempre procuramos resolver o problema ali, porque muitas das vezes nós sabemos que pode levar mais tempo no Ministério Público. O Ministério Público, de certo, tem seus procedimentos, e isso faz com que leve mais tempo, tem seus procedimentos próprios, os trâmites, por aí fora. Por isso que muitas das vezes leva mais tempo e isso faz com que mesmo nós no Ministério do Trabalho procuramos resolver lá no Ministério do Trabalho. Conversamos com o trabalhador, muitas vezes a entidade empregadora, em termos de indemnização, quer pagar um valor que não corresponde totalmente àquilo que o trabalhador merece por direito, mas nós até conversamos com o trabalhador para ver uma forma de tentar atenuar essa situação, de forma que isso possa resolver mesmo no Ministério do Trabalho, porque para não levar tanto tempo, há casos até que nós como já havia dito, nós tentamos ver a questão da reintegração do próprio trabalhador, de acordo com a medida que a entidade empregadora, o despedimento, chegar a casa que foi um despedimento sem justa causa, não houve matéria suficiente para que o trabalhador fosse despedido. Nesta sessão de conciliação, nós procuramos saber se o trabalhador ainda está interessado em regressar ao trabalho, a fazer parte da equipa da empresa, e neste mesmo momento também fazemos ver à entidade empregadora que este direito do trabalhador foi violado e como forma de atenuar essa situação é o reingresso do trabalhador. Se houver esse entendimento entre as partes, resolve-se por reintegração do trabalhador. Caso não, procurar outra forma dentro daquilo que são preceitos legais para atenuar essa situação mesmo no Ministério do Trabalho, mas quando as partes decidirem levar a cabo o processo, nós fazemos o relatório, preparamos o relatório, mas em todo o relatório nós do Ministério do Trabalho sempre damos o nosso parecer com base na legislação laboral. Agora, é verdade que em São Tomé esta questão vai mesmo não somente para o seu Diretor-Geral do Trabalho, como também para o Inspetor-Geral do Trabalho. Podem partilhar aqui opiniões. Em São Tomé, especialmente, se nós olharmos para as instituições, sejam elas públicas ou privadas, eu receio dizer, vamos aí, na estatística, da sua probabilidade, 100%, eu receio dizer que 90% das instituições, todas elas, sejam elas públicas ou privadas, 90% não cumprem com as suas obrigações e violam
categoricamente os direitos dos trabalhadores. E, em consequência, bom, isto acontece simplesmente, como já dizia o Sr. Inspetor, é que as pessoas estão desempregadas, querem continuar a trabalhar e muitas vezes aceitam que os seus direitos sejam violados. Os trabalhadores de todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, em São Tomé, a partir de hoje, devem ou não devem deitar fora o medo e enfrentar as instituições que estejam a violar os seus direitos, sem medo. Pronto, isto que o seu jornalista acaba de dizer, estamos efetivamente num país, num Estado de Direito democrático, sim, com regras. Efetivamente, devemos ter instituições, eu sempre digo, instituições fortes, trabalhadores fortes, empregadores também ele forte. Se todas as partes forem fortes no que toca à sua informação, o seu conhecimento, a sua formação, em diversas matérias, eu penso de que todos nós faremos um bom papel nisto. Mas tudo isto é como dizia, existem regras a cumprir. Se este ou aquele setor é violador, cumpre mais ou cumpre menos, é porque muitas das vezes o outro também acaba deixando de levar, ou por uma questão de ser mais fraco ou frágil, isto acaba acontecendo. Mas devemos sim denunciar as coisas menos boas, sim, e não devemos ter o receio de o fazê-lo, para que efetivamente aquele que viola possa estar atento e fazer cumprir aquilo que são regras e leis que o país tem. Porque se efetivamente existem entidades, neste caso a matéria que estamos a tratar, existem entidades que não o cumprem, é porque do outro lado não houve reação, houve um deixar andar das coisas. Daí que nós entendemos de que deve haver sempre uma aproximação, deve haver uma sensibilização, informação e formação do nosso cotidiano. Nós devemos estar sempre e não devemos cansar de informar e formar as pessoas para que todos possam entender, saber, conhecer os seus direitos, para que não haja de facto violação daquilo que são as regras e as leis do país. Agora, eu quando reivindico, um trabalhador, uma entidade vê o seu direito violado, ele pode e deve reclamar junto às instituições de direito, mas saber também reclamar. Não é criar, digamos, distúrbio, pôr em causa, digamos, é reclamar o seu direito, violando também aquilo que é as regras, ou pondo em causa o direito também do outro. E isto está balizado e nós todos devemos cumprir. A não fazer, é claro que existem leis, existem instituições para poder tomar medidas relativamente a esta violação. O Ministério do Trabalho, como tal, ele existe para poder fazer aproximação entre as partes. Nós falamos muito das entidades empregadoras, que cumprem, que não cumprem, mas também a verdade se deve dizer aqui, e estou à vontade de dizê-lo, porque o nosso cotidiano é lidar com trabalhadores e com as empresas. Nós sabemos de que muitas das vezes as empresas fazem um esforço titânico na matéria de formação e investimento para com o trabalhador,
E muitas das vezes o trabalhador pura e simplesmente come e bebe, por exemplo, e deixa de trabalhar. Come, bebe, diz que não vai trabalhar hoje ou amanhã. Estamos no final do mês, por exemplo, recebem o salário e 2, 3 dias não aparece. Depois há de aparecer. A entidade empregadora tem responsabilidades também para com os terceiros e quer que os trabalhadores estejam lá à hora, a tempo, para poder prestar o serviço, para dar atenção, por exemplo, àquilo que tem responsabilidade com o mercado, com o mundo laboral. Mas muitas das vezes a entidade vê em causa essa sua prestação a nível do mercado, porque um profissional ou um grupo de profissional simplesmente entendeu de que não deve trabalhar, não deve colaborar e não vai. Isto é muito penoso, é muito mau. Os trabalhadores assinam um contrato, têm lá responsabilidades, deveres e obrigações, né? Mas, no entanto, também não cumprem. E muitas das vezes vão reclamando também para o Ministério que a sua entidade não faz isto, não faz aquilo, mas muitas vezes ele também, enquanto trabalhador, é o primeiro que efetivamente está a pôr em causa a entidade. Existem empresas que acabaram e acabam perdendo os contratos com outros setores, com outras empresas, por causa dos trabalhadores. Isto também é penoso. É o país que depois acaba perdendo com tudo isto, porque é um fardo que o país padece, que o Estado depois tem que assumir, porque tendo trabalhadores desempregados, isto vai retratar para o mercado de trabalho, para o mundo de desemprego, e o nosso país não está em condições de suportar isso. Daí que quer o trabalhador, quer as empresas devem fazer cumprir aquilo que são obrigações das partes e, em caso de violação, em caso de algum problema, sentirem-se à vontade de dirigir ao Ministério do Trabalho. Nós, enquanto inspeção, já que estamos no mês, vamos dizer, um mês dedicado a trabalho, dedicado aos trabalhadores, intensificar aquilo que são as nossas ações no terreno e brevemente fazemos chegar à comunicação social aquilo que é o apanhado no terreno, para que as pessoas possam perceber, sentir a desmotivação, o desconforto de um e do outro lado relativamente a isto. E um dos problemas também que nós, mesmo na semana passada, tivemos alguns encontros com algumas entidades, o fluxo migratório neste momento que se faz sentir, está a pesar também em muitas empresas, e eu penso de que o país deve refletir também relativamente a todas essas questões que têm a ver com o mundo laboral. Muito bem. Sr. Diretor-Geral, Sr. Inspetor, estamos em cima. O que é que ainda resta-nos ouvir em relação aos trabalhos que têm em carteira para o dia 1º de maio? Bom, nós ainda, para além da feira que será realizada amanhã, teremos na quinta-feira, dia 2, uma palestra, cujo tema será o trâmite do processo laboral no Ministério do Trabalho e o trâmite do processo laboral no Ministério Público. Teremos também uma abordagem sobre o trabalho e ainda abordaremos também a importância da formação para o mundo do emprego, para a empregabilidade. Também gostaria de elucidar uma outra questão que está tipificada no Código do Trabalho, que é no termo do artigo 69, que é a obrigação das empresas que operam no país comunicar as vagas e ofertas de emprego que elas têm nas suas instalações, devem mensalmente comunicar essas vagas ao Ministério do Trabalho, antes mesmo de fazer a contratação. É uma forma do próprio Ministério também acompanhar a questão do emprego a nível nacional, até porque também nós, como temos um departamento exclusivo para a questão do emprego,
e aí dirigem pessoas que vão fazer as suas inscrições, e nós só conseguimos fazer o enquadramento dessas mesmas candidaturas, dessas pessoas que dirigem ao Ministério do Trabalho, Direção do Trabalho, através das vagas que as empresas nos fornecem, de acordo com o perfil o perfil e o currículo dos candidatos, e de acordo com aquilo que o perfil que as empresas requisitam. Nós passamos uma guia de marcha, e os trabalhadores, os potenciais candidatos dirigem a essas entidades empregadoras. Esperemos que nessa semana, que culmina com o dia 1 de maio, que os trabalhadores possam principalmente relembrar e dar de fato valor a esta data, e como dizíamos, isto é uma luta constante, lutar para condições de trabalho e lutar para os direitos, os seus direitos, os direitos do trabalhador, digamos, os nossos direitos, será sempre uma luta constante. O Ministério está aberto, o Ministério fará sempre a sua parte, estará sempre presente para poder colaborar com os demais, os trabalhadores e a entidade empregadora, que são a entidade empregadora que fazem a requisição e o enquadramento dos trabalhadores, mais ou menos isso. Correto. Portanto, obrigado por terem vindo. Esperemos que da próxima possamos estar juntos, e para nós juntos outra vez iniciarmos mais esta questão do trabalhador, a entidade empregadora e os seus funcionários, as leis a cumprir e etc. Obrigado, Sr. Diretor. Obrigado, Sr. Inspetor. Voltaremos a nos ver em breve. E em nome de toda a equipa que trabalhou para cada um de vocês aí em casa, continuação de um ótimo momento, bom almoço a todos e até a próxima oportunidade. Nunca trocava com ninguém, e amor é só pavo. Nunca dividivo com alguém, a boia no mar.